Bom dia, meus queridos alunos, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, gente, viu aí como a semana passou rápido, né? Na última sexta-feira nós estávamos aqui trabalhando, né, o conteúdo referente ao continente asiático. E aí, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo referente à Guerra Fria e o mundo bipolar, né? A Guerra Fria e o fim da União Soviética, da extinta União Soviética. Esse é o nosso conteúdo de hoje, a nossa temática a ser abordada hoje. É um conteúdo estudado não só por geografia, mas estudado também em história, tá? É um conteúdo muito importante, né? Para a geografia e muito importante na história do mundo, né? Na história do mundo contemporâneo. Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Lembrando que nós temos duas aulas, né? E como vocês mesmos podem observar, estas aulas passam rápido, né? Bem rápido as aulas, ou seja, os dois tempos que nós temos passa de uma forma vapt-vupt, né? Como diz aquele personagem lá. Então vamos partir para o nosso slide? Então, gente, olha só, como vocês podem observar no nosso slide inicial, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem ver o nome deste amigo de vocês. Olha só, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, a Guerra Fria e o fim da União Soviética. E a data de hoje, este dia 19 de agosto de 2022. No slide seguinte, olha só, o nosso roteiro, né? Nosso roteiro aqui, onde vocês podem observar o conteúdo, né? Que se refere exatamente à Guerra Fria e o fim da União Soviética. Os objetivos da nossa aula de hoje: analisar as relações políticas e econômicas no espaço mundial a partir do contexto da Guerra Fria, ou seja, um período marcado pela oposição entre capitalismo e socialismo, que nós vamos ver as características desses dois sistemas socioeconômicos no decorrer da nossa aula. O outro objetivo é exatamente destacar a criação e o desenvolvimento de algumas organizações, como a OTAN ainda existente, né? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia não existe mais, ok? Estudar os processos que levaram à dissolução da União Soviética, tá? A dissolução da União Soviética e a formação da CEI. Então, lembrando que a União Soviética não existe mais, o maior representante, né, o atual representante que nós temos da União Soviética é exatamente a Rússia, tá? Então, se você já ouviu falar em países como Moldávia, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Quirguistão, além da Ucrânia, né, que atualmente está sendo mais mencionada aí nos meios de comunicação, pois esses países, né, ou seja, essas partes do mundo que atualmente são países, no passado foram repúblicas que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? E aí, em dezembro de 1991, essa União Soviética se dissolveu e essas partes, né, que nós acabamos de destacar passaram a se tornar países, ok? Então, olha só. No slide seguinte, nós temos aqui o destaque para o mundo bipolar. Bipolar por quê, professor? Porque neste período, né, em que a Guerra Fria vigorou, o mundo, né, em termos de a divisão do mundo em termos de poder, estava sob digamos assim, sob a batuta, né, de dois países, né? Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética comandando o bloco socialista. Então, nesse período, né, ocorreu o quê? Ocorreu a bipolaridade, né? O mundo, o poder do mundo era dividido entre esses dois países. E aí esses países tinham outros, né, que eram alinhados a estes países, né? Os Estados Unidos comandava lá o bloco capitalista, do qual fazia parte os países capitalistas desenvolvidos e aqueles países capitalistas não desenvolvidos, né? Aqueles países capitalistas não industrializados.
E a União Soviética tinha lá aqueles países alinhados a ela que seguiam também o socialismo, né? Eram os países lá do leste europeu, né? Quem é o leste europeu? Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, tá? Essa era a parte que a União Soviética comandava, ok? Então, olha só, como vocês podem verificar, o mundo bipolar, ele surgiu, né, após a Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial que teve como consequência, né, como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial vigorou aí de 1939 a 1945, e aí depois desta Segunda Guerra Mundial, duas novas potências surgiram, né, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então, como consequências da Segunda Guerra Mundial, né, nós podemos destacar que ocorreu um enfraquecimento das grandes potências europeias. Por quê? Porque como consequência dessa Segunda Guerra Mundial, nós temos o enfraquecimento dessas grandes potências europeias. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu basicamente no continente europeu, tá? E aí foram o quê? 6 anos de conflito, tá? Conflito intenso, deixando assim esses países europeus, né, enfraquecidos, né, devastados, já que houve grande destruição nesse período aí da Segunda Guerra Mundial. Então isso teve como consequência o enfraquecimento das grandes potências europeias. Outro ponto que nós podemos destacar é a emergência de duas novas potências, né? Como nós já destacamos, ou seja, surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A emergência de duas novas potências. E, do outro lado, os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos da América. As duas superpotências, durante esse período da Guerra Fria, que nós podemos mencionar de 1947 até 1991, então, durante esse período, as duas superpotências procuravam o quê? Procuravam influenciar e dominar territórios, né? As duas ficaram nesse constante combate, né? Nessa constante busca de influenciar novos territórios, a seguir o quê? A acompanhá-las, né? A seguir o seu sistema socioeconômico, ou seja, a seguir ou o capitalismo ou o socialismo, tá? Ou seja, tanto a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quanto os Estados Unidos, tá? Então, olha só, no slide seguinte, o que nós podemos observar mais? Agora vem uma definição, né, do que vem a ser a Guerra Fria, né, do que veio a ser a Guerra Fria, já que atualmente, né, não estamos mais na Guerra Fria, o mundo não é mais bipolar, o mundo ele é multipolar. Agora o que nós temos mais, digamos assim, para avaliar o poder, a influência de um país, não é mais aquela questão bélica. O que é bélica? Armamentos. Não que a questão bélica tenha deixado de ser importante, mas agora o que nós devemos, o que se observa é exatamente o desenvolvimento econômico dos países. Então agora esse mundo atual que nós vivemos, né, ou seja, essa chamada nova ordem mundial, o poder é observado de acordo com o desenvolvimento econômico dos países, né? Então essa nova ordem mundial que nós vivenciamos atualmente, né, pós-Guerra Fria, ela é marcada por um mundo o quê? Multipolar. Se no período da Guerra Fria o mundo era bipolar, ou seja, baseado em dois polos de poder, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, atualmente nós temos um mundo multipolar, né? Ou seja, nós temos uma área de influência dos Estados Unidos, né? Uma área de influência econômica, uma área de influência da União Europeia. A União Europeia não é um país, viu, gente? A União Europeia é um bloco, né, que agrupa vários países, 27 países, e que tem uma área de influência. Assim como nós temos uma área de influência do Japão e uma área de influência da grande China, né? A China aí, que é essa grande potência e que em termos econômicos há muitos anos vem se destacando, né? Vem com um crescimento econômico aí exponencial e se destacando muito, tá?
É tão tal que estudiosos já avaliam, né, já dão como certa a ultrapassagem dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é a primeira economia, a China é a segunda, mas não vai demorar muito para a China ultrapassar em termos econômicos, ou seja, a ser o país que tem o maior PIB do mundo, tá? A primeira economia do mundo. Tá? Então não vai demorar muito para a China superar os Estados Unidos, ok? A China que atualmente ocupa a segunda colocação. Tranquilo? E aí, a Guerra Fria, né? O que veio a ser a Guerra Fria? A Guerra Fria, galerinha, é a designação, tá? Atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos. Muita atenção com esse termo aqui, indiretos, vamos já dar mais um real sobre ele, entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e a extinção da União Soviética em 1991. Então, olha só, conflitos indiretos. Por que indiretos? Porque, gente, não é à toa que o nome é chamado, a expressão é fria, né? Guerra Fria. Por quê? Porque foi uma guerra, tá? Que não chegou a ocorrer um conflito bélico de fato. Até porque, se tivesse ocorrido um conflito bélico armado, com certeza, tá? O mundo não existiria como nós o temos hoje, ok? Por quê? Porque o poder de destruição desses dois países, ou seja, em termos de armamento, o armamento, né, o arsenal desses dois países era tão vasto, né, que caso os dois viessem a conflitar, a entrar em combate, o mundo iria ser, vamos dizer, destruído. Por quê? O armamento desses dois países, o arsenal, né, desses dois países, não se limitava apenas àquele armamento, vamos dizer assim, mais convencional. Eles tinham a característica de possuir um grande arsenal nuclear. E aí vocês sabem que armas nucleares têm o quê? Tem um grande poder de destruição. E não só um grande poder de destruição ali naquele momento em que é acionada, mas como as consequências, né, duram por muitos e muitos anos, né? Devido o quê? Devido à radioatividade, tá? Então, que caso, né, tivesse ocorrido esse conflito realmente entre as duas superpotências, tá? O mundo não existiria como nós o temos hoje, exatamente em decorrência desse grande poder de destruição, já que o mundo passou a conhecer, né? Ficou, vamos dizer assim, perplexo com o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Como vocês sabem, na Segunda Guerra Mundial houve o quê? Houve o lançamento de duas bombas atômicas lá no Japão, tá? Em 6 de agosto, uma em 6 de agosto, outra em 9 de agosto, uma de urânio, outra de plutônio, tá? Nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E aí, aquilo ali mostrou o quê? Mostrou o poder de destruição, de devastação de uma arma nuclear, tá? Então o mundo passou a conhecer uma arma muito poderosa que até aquele momento, né, não conhecia, né? Ou seja, aquilo ali mostrou o poder de destruição, tá, de um armamento nuclear. E aí esses dois países, eles possuíam bastante, né? Ou seja, os Estados Unidos com um grande arsenal, uma grande quantidade de ogivas, assim como a União Soviética também com uma grande quantidade de ogivas, né? E que, diga-se de passagem, atualmente, né, a Rússia, que é a maior representante aí, que é a herdeira da União Soviética, né, é o país que possui o maior arsenal nuclear do mundo, né? Inclusive ultrapassando até mesmo os Estados Unidos, tá? Ninguém sabe se em termos qualitativos, tá? Já que esse armamento é antigo, ninguém sabe se em termos qualitativos é tão eficiente quanto o que os Estados Unidos possuem, mas em termos quantitativos, a Rússia, né, herdeira da extinta União Soviética, é aquela que possui o maior arsenal nuclear, né, do mundo. Olha só, e aí conflitos indiretos, né? Porque embora essas duas superpotências não tivessem entrado em conflito, mas elas ficavam estimulando conflitos em outras partes do mundo, né?
E aí, embora não tivesse entrado no conflito mesmo direto, elas ficavam auxiliando, né, outras partes do mundo que estavam em conflito, elas ficavam auxiliando ali seus aliados, tá? Olha só. Então, esta Guerra Fria, que é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela compreende, né, esse período aí pós-Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em torno de 1947, lançamento aí do Plano Marshall, até a extinção da União Soviética, dezembro de 1991. Tá? E aí, quem foi o vencedor, professor? Na verdade, embora não tenha ocorrido um conflito armado de fato, graças a Deus, mas assim, em termos de mostrar para o mundo qual sistema, né, se sobressaiu, o capitalismo ou o socialismo, o capitalismo se sobressaiu, né? É tão tal que atualmente a maior parte dos países do mundo, a maior parte mesmo maciçamente dos países do mundo seguem o capitalismo. Dá para contar nos dedos das mãos, nos dedos de uma mão, né? Os países que seguem o socialismo. E mesmo esses poucos que seguem, né, ainda é um socialismo assim, distorcido, né, que não é aquele puro, tá? Como, por exemplo, é o próprio caso da China, né? A China socialista, mas a China nós temos que avaliar da seguinte forma, né? Em termos políticos, tá? A China ela segue lá os preceitos do socialismo, partido único, tá? Não há liberdade de imprensa, não o pouco ou não há respeito aos direitos humanos. Já com relação à questão econômica, né, aí a China já se abriu, né, para o mundo, né, segue esse seu lado econômico de forma capitalista. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, gente, olha só. Ao final das contas, nenhum tiro foi diretamente disparado entre os dois lados do conflito, né? O que justifica o nome, tá? Guerra Fria. O que se pode dizer é que esse conflito foi marcado pelas disputas indiretas, né, entre as duas potências rivais em busca de maior poderio político e principalmente, né, militar sobre as diferentes partes do mundo, né? Então aí nós temos até essa célebre frase, né, dita aí por um estudioso francês chamado Raymond Aron, né, que diz que a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível, né? A guerra é improvável, né, exatamente devido ao poder de destruição que os dois países sabiam que existia, né? Tinham noção desse poder de destruição. Inclusive essas armas, elas eram usadas apenas assim como poder de dissuasão, né? Para mostrar, olha, eu tenho. Não venha me atingir, né? Não venha lançar nada sobre o meu país, porque eu tenho um armamento de grande poder de destruição. Então não se aproxime. Era mais ou menos dessa forma, né? Era com o intuito de dissuasão. E a paz impossível, por quê? Porque nesse período, né, os dois países eram muito antagonistas, né? Ou seja, cada um no extremo, tá? Então era difícil se chegar a uma paz, tá? Então, olha só, no slide seguinte, essa Guerra Fria, né, marcada aí pelo conflito leste-oeste, né, leste socialista, oeste capitalista, né, leste socialista e o oeste capitalista. Então, olha só, a Guerra Fria dividiu o mundo em blocos geopolíticos rivais, né? Então, esta Guerra Fria ela dividiu o mundo em blocos geopolíticos e ideológicos rivais. O bloco ocidental, então esse bloco ocidental, compreendia os países capitalistas e alinhados aos Estados Unidos. E o bloco oriental
os socialistas alinhados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Extinta União Soviética, ok? Então era dessa forma que o mundo estava dividido nesse período aí da Guerra Fria, ok? Nós podemos caracterizá-la também como um conflito marcado pelo antagonismo geopolítico-militar e pela propaganda ideológica, tá? Existia muito nesse período aí, gente, uma propaganda ideológica tentando mostrar que aquele sistema era melhor, era mais avançado que o outro, conseguia mais feitos do que o outro, né? E esses feitos podiam ser mostrados exatamente pela corrida armamentista, cada um procurando desenvolver armas mais sofisticadas e com poder de destruição do que o outro, e também pela corrida espacial, né? Ou seja, a exploração do espaço, do universo, que os dois países ficaram, né, durante um período nessa busca, né, de mostrar, né, para o mundo, né, que conseguia determinadas realizações, digamos assim, de forma primeiro, né, de forma mais eficiente do que o outro, ok? Então, um conflito marcado pelo antagonismo geopolítico militar e pela propaganda ideológica, tá? Já que cada um tentava disseminar seus valores e visões de mundo. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida aí para os meus queridos alunos? Você que está nos assistindo aí, seja via YouTube, você que está nos assistindo aí pelo IPTV, alguma pergunta? Lembrando, sempre aquele conselhozinho que nós damos nas nossas aulas, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas. Qualquer perguntinha coloca aí no chat, que nós vamos ter o maior prazer de responder, ok? Podemos avançar? Então, gente, olha só. No slide seguinte, nós temos aqui um mapa, né? Que ele vai mostrar, que ele vai destacar, né? A Guerra Fria, o mundo bipolar, no período que nós já destacamos, né, anteriormente, né? Esse período aí pós-Segunda Guerra até o fim, a extinção da União Soviética. Então, olha só, vamos observar a legenda aqui para nós compreendermos melhor o mapa. Então, onde você vê essas cores aqui, lilás, um pouco mais claro e um pouco mais escuro, isso significa que são países que fazem parte do bloco capitalista. Ou seja, significa que são países que fazem parte do bloco comandado pelos Estados Unidos, né? Ou seja, pelo polo político econômico militar, né? Que tinha como polo político econômico militar os Estados Unidos da América. Então, quais os países, né, que neste período estavam, quais partes do mundo, melhor dizendo, que neste período eram alinhadas aos Estados Unidos? Então, nós temos aqui, olha só, a América Latina, está observando? Essa parte aqui que sai do México, olha, até o sul da Argentina, ok? Observe aí que é o lilazinho mais escuro. Significa dizer o quê? Que eram países capitalistas subdesenvolvidos, ou seja, aqueles países que faziam parte do antigo terceiro mundo. Lembra que no período da Guerra Fria, a forma de regionalizar o mundo que vigorava era aquela que se referia aos países, chamando-os de países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Nós vamos ver com mais detalhe mais à frente. Mas, destacando alguns pontos, sobre os países de primeiro mundo, quem eram os países de primeiro mundo? Eram os países capitalistas desenvolvidos, ricos, tá? Industrializados. O segundo mundo quem era? Eram os países socialistas, aqueles que estavam alinhados à União Soviética, né? Eram os países socialistas, os países que seguiam economia de mercado. E o terceiro mundo? O terceiro mundo também era capitalista, só que com um diferencial com relação ao primeiro. O terceiro mundo era países capitalistas
não desenvolvidos, subdesenvolvidos, pouco industrializados ou não industrializados. Esse era o terceiro mundo, tá? Aqui e acolá, né, a gente ouve a referência, chamar um ou outro país de país de terceiro mundo, país de primeiro mundo, só que essa regionalização, após o fim da Guerra Fria, ela caiu em desuso. Tá? Ela caiu em desuso porque não tinha mais sentido falar primeiro, segundo, terceiro mundo. Não tinha mais sentido falar primeiro, terceiro mundo. Bom, se existe primeiro e terceiro mundo, é porque também existe um segundo. Só que, após a Guerra Fria, esse segundo mundo deixou de existir, né? Porque o segundo mundo era representado exatamente por aqueles países socialistas alinhados à extinta União Soviética. Então, se a União Soviética se dissolveu, tá? A Guerra Fria deixou de existir. E boa parte desses países que formavam o segundo mundo procuraram se inserir no capitalismo, inclusive hoje em dia, atualmente são capitalistas, boa parte desses países, né, são capitalistas, ou seja, fizeram a transição do socialismo para o capitalismo, então não tinha mais sentido se falar em primeiro, segundo, terceiro mundo. Então, atualmente, a forma de regionalizar o mundo que vigora é aquela na qual nós nos referimos aos países como países desenvolvidos, que são os países do norte, mas é o norte que nós falamos, não é o norte geográfico não, viu gente? Não é aquele norte que obedece lá à linha do Equador, né? A linha do Equador que divide o globo na parte norte, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Não é bem dessa forma não, tá? Então, atualmente, a forma de regionalizar, ela segue critérios de nível de desenvolvimento econômico, e aí nós temos esses países do norte, né, os países desenvolvidos, né, países desenvolvidos, e os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são os países do sul, ok? Mais à frente nós vamos observar mais detalhes com relação a isso, mas entendo que quando se fala país do norte e país do sul, a divisão ela não obedece à linha do Equador. Inclusive, vai ter países considerados do norte, países desenvolvidos, ricos, que geograficamente estão na parte sul. É só observar, ó, a Austrália e a Nova Zelândia. Tá? Elas, em termos geográficos, estão na parte sul, mas em termos de desenvolvimento econômico, nível de desenvolvimento econômico, estão na parte norte, né? Ou seja, são desenvolvidos, né? São países desenvolvidos. Países desenvolvidos, norte. Países subdesenvolvidos, sul. Então, olha só, voltando aqui para o nosso mapinha, nós já destacamos aí quem são, né? Pelo menos uma parte, né? Daqueles países que estavam alinhados aos Estados Unidos, né? Daqueles países que faziam parte do bloco capitalista. Então, olha só, nós já falamos aí do terceiro mundo, né? Que ou melhor, se inclui a América Latina, e nós temos aqui uma parte considerável da África, tá? Nesse período aqui só se excluía Angola e Moçambique, por isso que vocês estão vendo essas partezinhas verdes. Uma parte considerável aqui do Oriente Médio, sul da Ásia, né? Como vocês podem verificar aqui, olha só. Oriente Médio, sul da Ásia, sudeste da Ásia. Então era a parte terceiro mundo, referente ao terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Aí, onde você vê o lilazinho mais claro, olha só o Canadá, né? Canadá, o próprio Estados Unidos, né? Ou seja, esse lilás mais claro se refere a países capitalistas desenvolvidos. Países capitalistas desenvolvidos. Aí você vê onde nós já destacamos o Canadá, os Estados Unidos, claro, a Europa Ocidental, né? Europa Ocidental, professor. E tem outra Europa? Tem a Europa Oriental. Vamos já explicar. Então, nós temos aqui a Europa Ocidental.
tá? E aí esses dois países aqui que nós destacamos, falamos anteriormente, né? Austrália e Nova Zelândia. Então essas partes que nós destacamos agora se refere àqueles países que estavam alinhados aos Estados Unidos, né? Ao bloco o quê? Bloco capitalista, ok? E as outras, e a corzinha verde, professor? Olha, onde você vê o verdinho aí, se refere ao segundo mundo. Segundo mundo eram exatamente os países socialistas, países de economia planificada, tá? Então, esse segundo mundo, nós temos quem? Nós temos a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos aqui a Europa Oriental, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Europa Oriental. E aí esses dois países aqui da África, né? Como nós destacamos aqui, alguns minutos, né? Angola, Moçambique, tá? Então, o mundo estava dividido dessa forma, né? No período que nós estamos estudando aqui, mencionando a Guerra Fria. Então, nós tínhamos o bloco ocidental. Olha o bloco ocidental. Esse aqui é o bloco ocidental. Ocidental, o que é mesmo? Referente à esquerda, né? Referente a oeste. E o bloco oriental. Oriental é o que mesmo? Parte direita, referente ao leste, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos avançar, né? Vamos dar seguimento. Então, gente, olha só. No slide seguinte, a formação, né? Como essa União Soviética era formada, galera. Né? Nós falamos um pouquinho anteriormente, né? Mas agora nós vamos dar um destaque maior com a presença aí desse mapinha, né? Onde você vai poder observar, né? As repúblicas que atualmente são países e que no passado faziam parte da extinta União Soviética. Então, olha só, nós temos aqui a maior herdeira dessa extinta União Soviética, né, que é exatamente a Rússia, tá? A Rússia aí do Vladimir Putin, a Rússia aí que está há alguns meses, né, em conflito lá na Ucrânia. E aí, gente, no período dessa extinta União Soviética, né, dela faziam parte países como o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Azerbaijão, Armênia, a Geórgia, né? A Geórgia lá do Stalin, né? Terra do Stalin, Moldova ou Moldávia, tá? Faziam parte também, além da Ucrânia, Belarus, né? Também era chamada de Bielorrússia, e os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, a União Soviética, tá, era formada por esses países. E aí, volta a destacar. Em dezembro de 1991, essa União Soviética deixou de existir. E aí, essas partezinhas, que na época equivaliam o quê? Equivaliam a estados, né, lá da União Soviética, atualmente são o quê? Atualmente são países, né, têm sua vida independente. Tá? E aí, olha só, na formação desse bloco soviético, né? Na formação do bloco soviético, nós falamos em Europa oriental. Oriental, direita, leste. Então tem a Europa ocidental, que é a Europa mais desenvolvida, e a Europa oriental. Muitos desses países da Europa oriental estavam alinhados à extinta União Soviética. E aí nós podemos destacar, aproveitando aqui o momento, né? Para que vocês conheçam melhor quem são mesmo esses países da Europa oriental, né? Que na época eram alinhados à União Soviética, na época eram socialistas, mas aí nós já falamos em momentos anteriores, né? Minutos atrás, que nessa disputa entre capitalismo e socialismo, o capitalismo venceu. É tão tal que atualmente dá para contar nos dedos de uma mão os países que são socialistas. E mesmo assim não é o quê?
não é aquele socialismo puro, tá? Lembrando, socialismo e comunismo, mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Então, quando vocês ouviram falar alguém chamando de país comunista, nós não temos país comunista, galera. O comunismo, né, ele é uma etapa, ele é um ponto, né, a se atingir posterior ao socialismo. Então, primeiro o país chega ao socialismo, aí depois de várias reformas, né, ocorridas lá nesse momento socialista, aí é que ele pula para o comunismo, sendo que no comunismo não há o governo, tá? Já há uma igualdade mais plena lá no comunismo, mas na prática nós não temos e nós ainda não tivemos países que chegaram ao comunismo. É porque eu acredito que hora vez outra você vê essas duas expressões sendo confundidas, né? Misturadas, mas não é basicamente a mesma coisa, tá? Ok? Lembrando que o socialismo é uma etapa para se atingir, para se chegar ao comunismo. E aí, né, como nós estávamos destacando, esses países da Europa Oriental, que na época eram socialistas e que depois do fim da União Soviética passaram por um período de transição para o capitalismo, né, atualmente são capitalistas, nós temos aí como exemplo a Polônia, né, está lá nessa parte da Europa chamada Europa Oriental. Nós temos aqui a Romênia. É claro que nós estamos destacando aqui isso que está grifado em lilás. Por quê? Porque o que está grifado em lilás, nessa época aqui, fazia parte da União Soviética, viu? Nessa época aqui, tá? Até 1991, fazia parte. Então, olha só, Europa Oriental. Polônia, Romênia, Bulgária, tá? Aí nós temos aqui a Tchecoslováquia, você está vendo aí República Tcheca, é porque foi dividido, né? República Tcheca e Eslováquia, mas na época estavam unidas, né? Era um país chamado Tchecoslováquia, que não existe mais, foi dividido e atualmente o que nós temos é República Tcheca e Eslováquia, tá? E aí nessa Europa Oriental nós também temos, olha, aqueles países que faziam parte, que integravam a extinta Iugoslávia. Então, da extinta Iugoslávia surgiu aí a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, tá? A Albânia e a Macedônia, né? Atualmente Macedônia do Norte. Ok? Macedônia do Norte exatamente para diferenciar de uma parte lá da Grécia, chamada também Macedônia. Tá? Conseguiram compreender aí? Conseguiram entender? Então você está vendo aí a formação e expansão da União Soviética, destacando aí por meio desse mapa. Então, onde você está vendo aí a cor lilás, significa dizer que eram os países que faziam parte da extinta União Soviética. Atualmente, esses que estão na cor lilás, eles são países independentes. Esses que estão na corzinha vermelha, né, como a Hungria aqui, que nós estamos destacando, são países que fazem parte da Europa Oriental e que na época da Guerra Fria eram alinhados à extinta União Soviética, tá? Os que vocês estão vendo aqui na corzinha verde são países que no passado, integravam quem? Integravam um país que já deixou de existir, né? A Iugoslávia. Aí quando a Iugoslávia se fragmentou, surgiu Eslovênia, onde você vê grifado em verde. Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, tá? E a Macedônia. E aí onde você está vendo aqui em azulzinho é a Albânia, né? Um dos países mais pobres da Europa, né? Que também já seguiu o socialismo, ok? Perguntas? Tá tranquilo agora, né? Então vamos avançar. Vamos partir para o nosso próximo slide. Nosso tempo já está expirando. Vamos correr, acelerar. Olha só, gente. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Pós-Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Alemanha foi a derrotada, né? A Alemanha foi a causadora, ali com a figura do Hitler, aquela loucura dele lá com o nazismo,
toda aquela atrocidade cometida lá com os judeus, né, os campos de concentração, como nós estávamos falando, né? Então, Segunda Guerra Mundial, marcada pelos problemas que nós já destacamos aí, como, por exemplo, a figura do Hitler, que provocou todo aquele genocídio, né, em relação ao grupo judeu. Então, olha só, a Alemanha derrotada, e aí a Alemanha foi dividida, né, entre as potências vencedoras. Entre quem? Entre Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, tá? E aí a Alemanha ficou ali uma parte para a União Soviética, a outra parte para esses outros 3 países, Estados Unidos, França e Inglaterra, né? Olha só, na Conferência de Potsdam, realizada em 1945, foi decidido o futuro da Alemanha, que passou a ser dividida em 4 setores, né, controlados pelos países vencedores, ou seja, controlado pela Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética. Em 1949, após divergências entre norte-americanos, né? Então, olha só, em 1949, após divergências entre norte-americanos, estadunidenses e soviéticos, a Alemanha foi transformada em 2 países. Em 2 países. Que países são esses, professor? Então a Alemanha surgiu, né, dessa divergência, né, entre norte-americanos, estadunidenses e soviéticos, surgiu a Alemanha Ocidental. Só por esse finalzinho ocidental já dá para saber, tá, que era uma Alemanha capitalista. Então essa Alemanha Ocidental oficialmente era conhecida como República Federal da Alemanha. A capital era uma cidade chamada Bonn. Ela era o quê? Capitalista e compreendia os setores de domínio inglês, né, de gestão inglesa, francesa e norte-americana. Então, essa era a Alemanha Ocidental, a Alemanha desenvolvida, né? Oficialmente conhecida como República Federal da Alemanha, capitalista. E aí, nós podemos destacar também, a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, oficialmente, República Democrática Alemã. República Democrática Alemã, socialista. Capital, Berlim e, claro, né, sob gestão, sob domínio da União Soviética, tá? Aí na imagem que vocês estão observando ao lado, né, nós temos aí as figuras políticas, né, de destaque naquela época, né? Nós temos aqui o primeiro-ministro inglês chamado Winston Churchill, né, representando aqui a Inglaterra, né, esse cidadão. Nós temos aqui, representando os Estados Unidos, o Harry Truman, né? Representando aí os Estados Unidos da América. E aqui nós temos, representando a União Soviética, o Stalin, tá? Representando quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então eram as figuras políticas aí de destaque na época. No slide seguinte, já que nós falamos, né, que houve essa fragmentação, essa divisão da Alemanha, a Alemanha ocorreu essa divergência entre Estados Unidos, né, norte-americanos e soviéticos, e aí a Alemanha foi dividida, né, dividida em Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, né, socialista. Então, olha só. No caso aqui onde vocês estão observando, olha, onde nós estamos grifando, a Alemanha Ocidental, tá? Capitalista,
E a Alemanha Oriental, né? Socialista, tá? E aí vocês estão vendo um destaque maior, né? Ou seja, a ampliação do mapa, exatamente destacando Berlim, né? Destacando Berlim, a capital, né? Da Alemanha Oriental. Só que Berlim também tinha uma divisão, né? Ou seja, uma parte soviética, setor soviético lá de Berlim, e o setor dominado aí pelos franceses, pelos britânicos e pelos norte-americanos. E aí onde você vê esse pontilhado, refere-se exatamente ao um dos muros mais importantes da história, né? Se não for o mais importante, né? O Muro de Berlim, né? Que foi um muro criado, né? Feito aí pelos soviéticos, posteriormente. Por que mesmo? Porque com o decorrer do tempo, após essa divergência que houve entre Estados Unidos e União Soviética, né? Ou seja, após essa fragmentação, então o que a população observou? O que passou a ser observado? Um lado, né, dessas duas Alemanhas estava se desenvolvendo mais, ou seja, para viver era melhor, a parte ocidental. E aí, antes da construção desse muro, houve o quê? Houve uma grande leva, uma grande quantidade de pessoas que estavam partindo, né, da parte oriental para a parte ocidental, né? Muitas pessoas mesmo, tá? Muitas. Então, para conter esse fluxo, né? Para conter esse fluxo, as autoridades soviéticas, né, construíram aí esse muro, tá? Para evitar a passagem dessa população. Ok? Alguma pergunta? Avançando para o slide seguinte, o que nós podemos observar? Gente, já que nós falamos muito mencionamos muito capitalismo e socialismo, vamos conhecer, né, as características de cada um desses dois sistemas. Então, iniciando aqui pelo capitalismo, pergunta, né, o que é o capitalismo? O capitalismo é o quê? Ele é um sistema socioeconômico marcado pela divisão de classes. O que mais marca o capitalismo é exatamente essa divisão de classe, tá? O proletariado, que representa a classe trabalhadora, e a burguesia, que representa a classe mais abastada, né? A classe rica. Então, nesse sistema predomina o quê? O que predomina no capitalismo? Nós podemos destacar a propriedade privada, a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, né? Dinheiro, terras, né? Ou seja, bens que expressam valor. O mesmo, ou seja, o capitalismo, ele prega também o quê? O controle dos meios de produção e a exploração de mão de obra, tá? Neste sistema existe o domínio total ou parcial. Neste sistema existe o domínio total ou parcial de todos os meios, né? Domínio total ou parcial de todos os meios de produção pela iniciativa privada, né? Fábricas, terras, indústrias, bancos, né, são dominados pela iniciativa privada, ou seja, é propriedade de alguém, tá? Então, o capitalismo ele é marcado exatamente aí por esta divisão de classe, né? Divisão de classe, lembra o capitalismo. Burguesia de um lado, proletariado do outro, classe trabalhadora de um lado, né? Classe abastada, rica do outro, certo? E aí nós temos como características marcantes do capitalismo exatamente, né, a predominância da propriedade privada, né, coisa que lá no socialismo a propriedade ela é estatizada, né, estatal. Então nós temos aí o predomínio da propriedade privada, a busca constante pelo lucro, né?
ou seja, enriquecer, e pela acumulação de capital, tá? Juntar bens, seja... E aí não imagine só em dinheiro não, né? Imagine terras, né? Propriedades. E o mesmo prega o controle dos meios de produção e a exploração da mão de obra, né? A exploração do trabalhador, né? Aquele trabalhador, por não ter aquela figura humana ali, por não ter os bens de produção, né? Ele tem o quê para sobreviver? A sua força de trabalho. Então ele vai vender sua força de trabalho em troca de um salário, tá? Salário esse que não é o que corresponde ao seu trabalho, né? Ou seja, paga-se um valor inferior. Analisando de forma mais detalhada, conclui-se que aquilo que o trabalhador ganha é inferior àquilo que realmente ele produz. Então, isso é característica do capitalismo. Capitalismo que vigora atualmente, né? Brasil é capitalista, a maior parte do mundo, né? A maioria maciça dos países segue o capitalismo. Ok? E aí, nós já finalizando, né? Nesse sistema existe o domínio total ou parcial de todos os meios de produção. Né? Por quem? Por uma família, por uma pessoa, pela iniciativa privada. Tá? Meios de produção: terras, indústrias, fazendas, agroindústrias, bancos. Vamos avançar para instituições financeiras, vamos avançar para o slide seguinte. Olha só, no slide seguinte, e aí só um realce aqui com relação à nossa imagem, né? Observe aí o destaque para o dinheiro, né? Destaque aqui para a moeda, né? Mostrando aí valor, destacando que o capitalismo ele busca exatamente o lucro, tá? Essa acumulação de capital. No slide seguinte, as características mais detalhadas aí do capitalismo. Então nós temos o lucro. Ele representa os valores acumulados que resultam do trabalho. E o objetivo principal é o quê? É acumular capital, acúmulo de capital, né? É o lucro. Propriedade privada. A propriedade privada é representada pelos bens particulares, né? Áreas de uso individual, né? Então observe aí que essa propriedade privada do capitalismo, ela pertence a alguém, a uma família, né? Economia de mercado. Economia de mercado, sim. Na economia de mercado, não esqueça. Toda vez que ouvir falar em economia de mercado, lembre do capitalismo. Economia de mercado, capitalismo. Economia planificada, socialista. Tá bom? Então, gente, olha, a economia de mercado, os preços são regulados pelo mercado, galera. Também controla estoques de produção. Como assim, professor? Os preços são controlados pelo mercado? É porque essa economia de mercado, ela segue aquela lei da oferta e procura, né? A lei da oferta e procura. Então, quanto mais se procura um determinado bem, determinado produto, maior o preço, né, daquele produto. Quanto menor é a busca por um determinado produto, aí o preço dele tende a cair. Então, olha só, essa economia de mercado, os preços são regulados pelo mercado, também controla o estoques e produção, né? Ou seja, também controla, né, a quantidade daquilo que é produzido, tá? Dependendo dessa oferta e dessa procura, ou melhor, dependendo da procura, essa quantidade de bens, né, ela vai ser controlada. Divisão de classe, característica mais marcante do capitalismo, gente. O mundo é dividido entre pobres e ricos. Essa aqui é a característica mais marcante do capitalismo, a divisão de classe. Galerinha, o nosso primeiro tempo expirou, né? Vamos dar aqui um breve intervalo e questão de 2, 3 minutinhos nós estaremos de volta, ok?